Salve Maria, salve Roma, viva Cristo Rei! Hoje, como prometido, nós vamos dar um resumão do livro dos Reis. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, assine o sininho aqui e compartilhe com todos os seus amigos. Vamos evangelizar. Os autores deste livro também são desconhecidos. As fontes são citadas: Crônicas dos Reis de Israel e de Judá, composta sem dúvida dos arquivos das tribos dos dois reinos. Com a morte de Salomão em 981 a.C., os dois reinos se separaram. Esses dois livros, que inicialmente formavam um só, narram a história dos reis de Israel, Saul, Davi, Salomão, etc. E vai até o exílio do ano 587 a.C., quando aconteceu o exílio para a Babilônia. Narra a construção do templo por Salomão, a separação das 12 tribos de Israel em dois reinos rivais, Samaria e Judá, e conta, entre outras coisas, a queda de ambos os reinos, a destruição de Jerusalém, a história de Elias, Eliseu, a reforma de Josias e a destruição de Jerusalém pelos babilônios. O livro cobre cerca de 400 anos de história de Israel, 970 a 570 a.C. Começa com os últimos dias de Davi e vai até a libertação de Jeconias, rei de Judá, detido na Babilônia em 561. O livro conta a história dos dois reinos de Israel separados e rivais. Apresenta os 12 reis de Judá, todos da descendência de Davi, e os 19 reis da Samaria, pertencentes a 9 dinastias diferentes, perdendo então a descendência de Davi. O autor da obra julga os reis comparando-os como o rei Davi, que ele considera o rei íntegro e fiel. Os reis maus são muito mais numerosos que os bons. Somente Salomão, Asa, Josafá, Joás, Osias, Joatão, Ezequias e Josias escapam de sua reprovação. Os dois últimos são modelos. O critério básico para o julgamento é a fidelidade ao verdadeiro culto, conforme prescrevia o Deuteronômio. Dois trechos notáveis são os que falam dos profetas Elias e Eliseu. 1 Reis, no capítulo 17 ao 19, 2 Reis, nos capítulos 1 ao 8. Essas personalidades se destacam entre as maiores estrelas do Antigo Testamento. Eram conselheiros dos reis. Os livros mostram várias comunidades de profetas e apresentam o trabalho profético de muitos deles, como Isaías, 2 Reis 19. Aías de Siló, 1 Reis 11, Semeias, capítulo 12, Jeú, capítulo 16, e a profetisa Olda, no capítulo 22. A missão desses profetas era sempre a de chamar o povo e os governantes a viverem fiéis às leis de Deus. Os livros dos reis contam fatos importantíssimos da história de Israel. O reino de Salomão, 1 Reis de capítulo 11 a 5 e 9 a 11. A dedicação do templo, está no capítulo 8. A divisão do reino de Israel, no capítulo de 12 a 14. A história de Acabe, 20 e 22. A história de Atalia, em 2 Reis, no capítulo 11. A origem dos samaritanos, no capítulo 17. A invasão dos assírios na tomada do reino do norte, está no capítulo 18 a 20. A descoberta do Deuteronômio e a reforma de Josias, no capítulo 22 ao 23. O fim de Jerusalém, no capítulo 24 ao 25, nas mãos dos babilônios. Então, meus irmãos, por hoje é só, e no próximo livro nós vamos falar sobre o livro das Crônicas. Deixa o like, se inscreva, assine o sininho e compartilhe com os seus amigos.